Continuando com as atividades de conteúdo, teremos agora o Simpósio Satélite Promedon. Palestrante, Dr. Hugo Guedes. Tema: aplicação de prótese para estenose benigna da via biliar. É cirurgião geral, endoscopista e especialista em endoscopia digestiva avançada pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor em Clínica Cirúrgica pela Faculdade de Medicina da USP e médico cirurgião e endoscopista dos hospitais Sírio-Libanês, Rede DOR e Rede Ímpar do Distrito Federal. Bom dia a todos, muito prazer estar aqui. Eu sou Hugo Guedes, sou cirurgião, sou endoscopista formado pela Universidade de São Paulo e hoje vou trazer aqui para vocês o Simpósio Satélite da Promedon, uma aula sobre os novos cenários, técnicas e dispositivos no tratamento das estenoses benignas biliares com o uso de próteses. Hoje nós vamos tentar mudar alguns conceitos e sedimentar algumas opções terapêuticas para vocês. As estenoses biliares benignas, começamos com as definições e prevalências delas, são basicamente os estreitamentos da luz do colédoco, em que nós temos a sintomatologia clínica gerada associada às alterações laboratoriais. Basicamente, a diretriz europeia da Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal nos mostra que as principais causas são divididas em 3 grandes grupos, sendo as primeiras, 1/3 delas, os transplantes ortotópicos de fígado, um segundo terço a pancreatite crônica e um terceiro grupo em que é encabeçado pelos casos pós-colecistectomia, dentre outras morbidades. E é interessante lembrar que 85% das vezes isso acontece ao nível do colédoco, abaixo da confluência dos ductos hepáticos. E daí a gente já entende que o método de tratamento pela endoscopia retrógrada é uma boa opção terapêutica. É através disso que as diretrizes internacionais publicadas, assim como o Consenso Ásia-Pacífico do tratamento das estenoses benignas, sugerem 2 opções de tratamento: a aplicação de múltiplas próteses plásticas, por CPRE, ou a aplicação de uma prótese metálica totalmente recoberta. E aqui nós podemos discutir quais as alternativas que são melhores para cada cenário que nós podemos ter. Basicamente, quando a gente fala das 2 alternativas, nós temos os seguintes protocolos. Quando a gente fala do uso das próteses múltiplas plásticas, nós devemos fazer uma dilatação da área de estenose e colocar o máximo de próteses plásticas que pudermos a cada sessão. A gente sabe que as próteses plásticas têm patências de 3 meses aproximadamente, então nós devemos repetir esse procedimento a cada 3 meses, de forma que nós totalizamos 1 ano de segmento. Então esse paciente fará 4 sessões com retirada de todas as próteses possíveis, dilatar o máximo que pudermos e colocação do máximo de prótese que pudermos. Ao longo de 1 ano, esse paciente fará 4 sessões com o maior número possível de próteses. Já com a aplicação da prótese metálica totalmente recoberta, e essa é uma demanda realmente que ela seja totalmente revestida, porque nós estamos falando de condições benignas, aqui nós podemos utilizar uma prótese por um período menor, 6 meses pelo menos, podendo chegar a 1 ano. E temos as opções de usar próteses de 8 ou de 10 milímetros. Vejam que quando a gente compara o tratamento com próteses plásticas e próteses metálicas, nós temos aqui que ambos são igualmente eficazes, a literatura já nos traz essa informação. E entendemos que a opção do tratamento com prótese metálica, ela tem menor número de intervenções, uma menor duração e, por incrível que pareça, eu vou provar aqui a vocês, menores custos, tá? E seguindo nesse cenário, entre nós termos 2 opções, a gente tenta mudar um pouco o paradigma. Antes, a gente só considerava que o uso de prótese plástica era mais barato e era efetivo, mas aqui a gente começa a enxergar um cenário diferente, onde a prótese metálica pode gerar menos disfunção, não muda a possibilidade de ressecções R0 se for necessária uma intervenção cirúrgica, e vejam um comparativo. Uma prótese metálica de 10 milímetros equivale ao uso de 7 próteses biliares de 10 frentes. Então, dessa forma, a gente começa a entender que o tratamento das doenças benignas efetivamente pode ser realizado com o uso das próteses metálicas. E vamos entender um pouquinho mais? A gente tem aqui alguns trabalhos que falam da aplicação de próteses metálicas nas doenças benignas. Vejam aqui, estenoses pós-colecistectomias, um trabalho interessante da BMC Gastroenterology 2019, em que 18 pacientes fizeram uso de próteses metálicas totalmente recobertas por um período de 10 a 12 meses. Essas próteses foram retiradas e esses pacientes foram seguidos por 5 anos.
Uma coisa interessante é que a estenose, para esses casos, não acometia a confluência dos ductos hepáticos. A gente precisa entender que o uso de próteses metálicas não pode ser muito próximo não pode ser aplicado para defeitos muito próximos da confluência, porque ali pode-se gerar a reação tecidual, a formação de tecido hiperplástico e acabar obstruindo a confluência. Mas quando a gente fala de acometimentos, pelo menos distando 2 centímetros da confluência dos ductos hepáticos, nós temos uma boa aplicação da prótese metálica. Veja nesse caso, um sucesso clínico de 72%, uma taxa de migração de 16% sem eventos adversos e uma taxa de observação de 5 anos sem uso de próteses para 84% dos pacientes, ou seja, praticamente uma grande maioria dos pacientes, após o uso da prótese metálica por 6 meses, tiveram sua solução por longo prazo. E aqui a gente muda o cenário. A gente sai da síndrome de estenose pós-colecistectomia e viemos aqui para falar da pancreatite crônica. Quando a gente fala nesse trabalho, publicado na GIE em 2020, foram 118 pacientes com estenose biliar benigna relacionada à pancreatite crônica e que usaram próteses metálicas totalmente recobertas por 10 a 12 meses. Também 5 anos de follow-up e vejam, 77% dos pacientes ficaram sem próteses pelos próximos 5 anos após o uso dessas próteses metálicas. E interessante esse slide aqui, essa imagem que resume, vejam que os eventos adversos foram poucos e foram não graves. Os pacientes foram tratados adequadamente sem nenhuma maior intervenção. E essa é uma meta-análise interessante que eu tive a oportunidade de participar, publicada pelo Serviço de Endoscopia da Universidade de São Paulo, em que a gente prova que o uso das próteses metálicas, ele é tão capaz quanto promover a resolução das estenoses em relação às próteses plásticas, promove um menor tempo de tratamento e, vejam, o custo é muito inferior, é praticamente a metade. Veja que o tratamento global com próteses metálicas envolveu um custo próximo a $8.000, enquanto o uso com próteses plásticas múltiplas gerou um custo total de quase $19.000, para vocês terem ideia. Então, acabamos de tentar provar a vocês que existem essas opções, próteses plásticas e metálicas para o tratamento da estenose biliar benigna e provei a vocês que a prótese metálica tem grandes aplicações e benefícios para o tratamento dessas doenças, muitas vezes superando o uso das próteses plásticas. Mas a gente precisa entender que nem tudo é festa e a gente tem que entender aonde vai existir os conceitos para sucesso e falha do tratamento endoscópico. Mais uma vez, a nossa diretriz da ESGE prova aqui que quando a gente tiver um desaparecimento da estenose, no ponto de vista da avaliação morfológica, quando conseguirmos varrer facilmente com um balão extrator a nossa via biliar, e quando esse paciente fizer o uso da prótese por 12 meses, nós temos aí a cura da nossa estenose. E da mesma forma, analisando o inverso, quando nós tivermos um paciente que tem um alto tempo de cirurgia para o transplante de fígado, um alto tempo de bancada desse fígado a ser doado, quando o paciente tem uma anastomose biliar, tipo um PAUT, quando ele tem um extravasamento de bile persistente, ou até quando ele precisa de múltiplas estenoses biliares, atenção, esse é o paciente que costuma ter falha no tratamento endoscópico. A gente também consegue entender e prever qual é o paciente que não vai ficar bem depois do tratamento e vai ter recorrência. Se você propor o tratamento, seja ele com próteses metálicas ou plásticas, e você não conseguir melhorar pelo menos 3/4 da falha do tamanho da estenose, atenção, esse paciente tem alta chance de voltar a estenosar. Bom, e agora entendendo como a prótese pode disfuncionar, né? Nós já entendemos aí como o tratamento é sucesso, como ele pode ser falho e como o nosso dispositivo terapêutico a gente tem que estar atento para intervir no caso de uma disfunção. Vejam que Schmidt, em 2015, publicou um trabalho na Endoscopy em que definiu alguns critérios interessantes para a gente perceber a disfunção da prótese. Quando você já tiver a prótese passada e você tiver nova dilatação da via biliar identificada nas imagens, quando você tiver bilirrubina maior que 2 e ainda assim você aumentar mais um ponto, ou quando você tiver as enzimas canaliculares aumentadas já 2 vezes e ainda assim um aumento de 30 pontos. E por terceiro, um critério da identificação de colangite, com elevação de leuco-PCR. Se o seu paciente preencher 2 desses 6 critérios, muito provavelmente você está lidando com a disfunção da sua prótese e você tem que intervir. E essa imagem nos remete aqui a uma nova saída para o tratamento de próteses,
seja com o uso da técnica de sobrepor próteses no stent in stent. Essas próteses podem ser plásticas ou metálicas. Você vai ter a mesma capacidade de solucionar uma disfunção de um dispositivo prévio. E aí, falando então de próteses metálicas, eu quero apresentar para vocês essa nova prótese da Promedon, da Microtech. É a prótese biliar de segunda geração, que foi passada a ser distribuída no Brasil a partir do ano passado. É uma prótese com nitinol, então nos traz flexibilidade. A gente entende hoje por diretriz que todas as nossas próteses devem ser da liga de nitinol. Ela tem um revestimento completo por silicone, o que nos permite uma boa aplicação para as doenças benignas, e ela também tem marcações radiopacas que facilitam a nossa passagem e avaliação dinâmica da prótese. Também há uma alça de apreensão para retirada, facilitando o processo de remoção da mesma. Uma coisa interessante aqui é que nós temos uma gama de tamanhos que não vemos facilmente. Temos próteses de 4 milímetros, temos próteses de 10 milímetros, diferente dos outros tamanhos, que nos serve demais para o tratamento de falhas anelares, por exemplo, sem gerar reações hiperplásicas além da área que nós precisamos tratar. Também existem pontos de não retornos nas próteses não cobertas, parcialmente cobertas, para a gente ter certeza que vamos posicioná-las corretamente, além do design ser de um modelo slim, o que facilita a nossa instrumentação e passagem por estenoses. Vejam aqui, neste vídeo, que foi feito no Gastrão do ano passado, a liberação dessa prótese de segunda geração da Microtech. Essa prótese, aqui neste vídeo, tem uma das primeiras liberações dela no Brasil. A partir daqui, nós fazemos uma papilotomia tática para que a gente possa posicionar a prótese, e essa é uma cultura do serviço do Hospital das Clínicas, no qual o Dr. Eduardo Moura e o Dr. Diogo Moura mostram a liberação dessa prótese. Vejam que a prótese ela é posicionada e a partir daí nós temos a avaliação dinâmica, endoscópica e radioscópica. A partir desse momento, o nosso auxiliar libera aquele sistema de segurança laranja e estamos aptos a liberar a prótese após o correto posicionamento. Fazemos uma contratração com o auxiliar, enquanto o operador, de forma dinâmica, vai tracionando o dispositivo para garantir que a marcação amarela fique sempre a 1 centímetro da papila. E a partir disso, podemos ir liberando a prótese, até que nós vamos acompanhando e vemos a total liberação e depois o sucesso na drenagem biliar, como vocês vão ver aqui a seguir. É realmente uma prótese muito simples, que mantém os parâmetros técnicos e táticos para a liberação e que nos traz muita segurança, tá? Vejam aqui ao final como a liberação dela é gradual e nos permite uma boa drenagem biliar. Bom, eu dei uma surra agora de próteses metálicas e simplesmente é isso? Não devemos mais usar próteses plásticas? Não, tá? Eu quero lembrar alguns conceitos aqui. Sempre que você tiver lesões intrahepáticas ou lesões até distando 2 centímetros, pelo menos de 2 centímetros da confluência dos ductos hepáticos principais, nós devemos optar pelas próteses plásticas, tá, pessoal? Por quê? A prótese metálica, por longo prazo, sabemos que existe o risco de overgrow e essa reação hiperplástica de tecido pode gerar uma obstrução. Então, lembrem-se, próteses plásticas para avaliações de lesões para tratamento de lesões intrahepáticas e próteses metálicas para lesões de colédoco. Óbvio que a disponibilidade local também é importante para a gente considerar e pensar nas opções terapêuticas que nós temos. Vejam a quantidade de gamas de próteses plásticas que a Microtech também tem para o nosso tratamento. Tá bom, se até agora eu não te convenci com novidades, vou te propor soluções que vão tentar mudar a sua dinâmica. Se você ainda assim opta pelo tratamento com próteses plásticas e precisa todas as vezes retirar todas aquelas próteses e colocar novas, você tem que passar o fio guia milhões de vezes. Existe um material chamado Ribber Ramp que nós podemos fazer a passagem de múltiplos fio guias por ele. E a gente pode adaptar isso usando o nosso empurrador da Microtech de 10 frentes. Ao posicionar o empurrador direto, sem próteses, nós temos um calibre suficiente para inserir vários fio guias e aí sim conseguir passar de forma mais rápida. Quando a gente tem uma estenose que não responde ao tratamento, nós temos duas opções ainda. Um trabalho mostrou que a colangoscopia direta pode injetar corticoide na estenose após dilatação e garantir sucesso clínico. Ou então você pode lacerar a anastomose com o uso de um retriever. E aí a gente consegue, com o retriever de sorrenda, ampliar a nossa drenagem. Mensagens finais, pessoal, estou terminando aqui. Então, lembre-se que o tratamento endoscópico, ele é o padrão ouro para o tratamento até o nível dos ductos hepáticos e das estenoses biliares benignas.
tanto a aplicação de próteses plásticas múltiplas quanto o uso de próteses metálicas totalmente recobertas são igualmente eficazes, lembrando que lesões menores, distando menos de 2 centímetros da confluência dos hepáticos, as próteses plásticas são preferíveis. Porém, nos diversos outros cenários, nós devemos tentar considerar fortemente o uso das próteses metálicas totalmente recobertas, que vão garantir um menor tempo de tratamento, um menor número de intervenções, um menor custo, uma maior taxa de sucesso. E lembrando aqui que nós temos hoje disponíveis os stents de segunda geração da Microtech da Promedon, que podem facilitar o seu manuseio e o seu tratamento dos pacientes. É isso. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Espero que vocês se divirtam.